Finalmente chegamos à correlação, que é o último tópico aí do nosso curso, por assim dizer, né? Último assunto, que talvez demande um pouco mais de cuidado da parte de vocês, né? Eu escrevi aqui o seguinte, né? Muitos estudiosos acreditam que este processo gramatical, ou seja, a correlação, faz parte da coordenação, uma vez que os sintagmas ou orações unidos correlativamente não exercem função sintática em relação a outras orações ou sintagmas. Essa questão de não exercer função sintática é uma característica, sim, da coordenação. Bom, qual é o contraponto que eu faço? Se é consistente esse argumento, também é verdade que não existe na correlação ao menos um elemento autônomo gramaticalmente, o que é talvez a principal característica da coordenação. Ou seja, na coordenação sempre há, eu sei que o advérbio sempre para os estudos gramaticais é perigoso, né? É bem perigoso. Mas vamos lá, vamos abrir uma exceçãozinha, né? Na coordenação sempre há uma oração autônoma, né? Por exemplo, João se arrumou e foi para a festa. Então, João se arrumou é uma oração autônoma, sintática e semanticamente. Fique em silêncio, que estou no trabalho. Então, fique em silêncio também é uma oração autônoma, sintática e semanticamente. Então, sempre há, né, uma oração autônoma e uma outra oração nem tão autônoma assim, porque é um contraponto, uma explicação ou uma inferência em relação à primeira oração, tá? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Então, repetindo. Se é consistente esse argumento aí de que não existe um elemento exercendo função sintática em relação a outro elemento, ok, se isso é consistente, também é verdade que não existe na correlação ao menos um elemento autônomo gramaticalmente, né? O que é talvez a principal característica da coordenação. Parece justo, portanto, considerar a correlação um terceiro processo sintático, o qual se caracteriza pelo desdobramento do conector perifrástico correlativo nas duas orações, conforme exemplos abaixo. Eu coloquei, deixa eu ver, coloquei 2 exemplos e fiz os comentários devidos, né? Perdão aí pelo pigarro, tá bom? Deve ser o excesso de café, como colocou o Ives. O Ives falou isso hoje, né? Que o café prejudica a voz. Então esse café deve estar detonando a minha voz, né? Mas vício enfim, é fogo. Então, exemplo número 1. Gilberto não somente elogiou o Pedro, como também lhe redigiu uma menção honrosa. A gente chamou Gilberto não somente elogiou o Pedro de oração 1, como também lhe redigiu uma menção honrosa de oração 2. Então veja-se que, em princípio, poder-se enxergar o processo de união das duas orações como coordenativa, né? Já que não há aí função sintática em relação a outro componente. Entretanto, não há orações assindéticas, as duas não são assindéticas, porque existe uma conjunção desdobrada, distribuída, uma locução conjuntiva distribuída nas duas orações. Então não há orações assindéticas, ou seja, sem conjunção. Ou uma sindética em relação a outra oração chamada sindética, né? Na verdade, o conector é perifrástico, é locucional e se desdobra, como eu disse, nas duas orações, as quais são correlativas entre si, são correlatas, tanto faz falar correlativas ou correlatas. Então, essa especificidade, essa idiosincrasia desse tipo de período não autoriza encaixá-lo na coordenação, nem tampouco na subordinação, tá? Segundo exemplo aqui.
coloquei um spray de própolis aqui para ver se melhora. Então, segundo exemplo. Trabalhamos tanto naquela obra que ficamos com dor nas costas. Vamos chamar de oração 1. Trabalhamos tanto naquela obra. E oração 2, que ficamos com dor nas costas. Né? E a noção semântica aí é de consequência. Eu escrevi o seguinte, que a argumentação feita sobre o exemplo 1 também vale para este exemplo 2, alterando-se tão somente a semântica do período, que exprime noção de consequência. Aliás, é comum que se liste a oração 2 entre as chamadas subordinadas adverbiais consecutivas, né, nas gramáticas de cunho mais tradicional. Porém, existe, na verdade, uma noção dupla de causa e efeito que não reside somente na hipotética oração subordinada, mas no período como um todo. Né? Haja vista a locução conjuntiva tanto que. Isso é um par correlativo. Né? Eu falo isso no meu livro. Né? Tem uma consultada no meu livro que eu acho que vai ajudar bastante. É um par correlativo desdobrado nas duas orações. Além disso, o período composto, com uma oração subordinante e uma subordinada adverbial, expõe como regularidade semântico-sintática o fato de a oração subordinante ou regente ser autônoma em relação à oração subordinada adverbial. É uma característica do período composto com orações subordinadas adverbiais. Ou seja, a oração principal é autônoma, a adverbial não é autônoma. Né? E é justamente isso que eu escrevo aqui. Não é o que ocorre na correlação. Processo em que não se pode, assim, inequivocamente, falar em oração regente pela qual outra é regida. Tá bom, gente? Eu vou reiterar que foi um prazer dar essas aulas, gravar esses áudios para vocês. Gostei muito. Vai me ajudar também na segunda edição do meu livro, muita coisa que eu estou escrevendo aqui, muita coisa que eu gravei, vai me ajudar na redação da segunda edição do livro. E eu vou pedir, acho que a Tatiane, se eu não me engano, que me envie as aulas, que ela está gravando as nossas reuniões lá no Skype, né? Vou reiterar esse pedido a ela. Tá bom, Tatiane? É mais um material, mais um suporte para eu tentar melhorar o meu livro. Tá bom, gente? Anotem aí as questões, as perguntas, as dúvidas, por favor. Hoje eu senti vocês muito em silêncio. Tá? Fora o Ives, né? Claro que o Ives pergunta bastante, é muito participativa. E, claro, merece meus parabéns. É assim mesmo que deve ser feito, é assim que a gente aprende, é assim que a gente constrói o conhecimento. Porque não existe a figura de um professor dotado de um conhecimento que transfere esse tal conhecimento para a cabeça do estudante. Não é assim que se constrói, não é assim que funciona na espécie humana. Não é? A espécie humana é movida à estrutura afetiva. Então, isso pode até ser tema do nosso próximo fórum, né? É um texto que eu escrevi há muito tempo, acho que em 2004, se não me falha a memória. E eu queria... Talvez eu compartilhe alguns trechos com vocês e a gente discute isso aí. Essa questão das esferas instintiva, afetiva e intelectual. Talvez alguns já conheçam o texto, né? Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu vou me despedir agora e daqui a pouco, se Deus quiser, eu estou publicando esse rascunho que eu escrevi e essas aulas, né? Estes áudios que acabei de gravar. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, tá? Saúde para vocês.